Questão 5, pessoal. Na nossa questão 5, ele nos dá um gráfico. Lembrem-se aquilo que eu sempre comento sobre gráficos. Se ele te dá um gráfico, se ele te dá uma tabela, a sua resposta vai estar no gráfico ou na tabela. Então vamos lá. Questão 5. Considere o gráfico abaixo, onde é mostrado o resultado do experimento de equipotenciais, feita na Cuba, que é uma das práticas de CF2. A linha reta no gráfico é a que melhor descreve os pontos experimentais, desenhada à mão. Sabendo que o campo elétrico pode ser obtido através desse gráfico, um aluno de CF2 usou os pontos de número 5 e número 8, indicados no gráfico pelas linhas pontilhadas, obtendo como resultado 0,57 volts por centímetro. A partir das informações acima, letra A, diga, justificando, se o resultado do aluno está correto. Primeira coisa que você tem que fazer, vai lá no gráfico, conta qual é o pontinho número 5 e qual é o ponto número 8. Se vocês contarem desde o primeiro ponto até o quinto ponto, vão perceber que o quinto ponto está traçado, está desenhado fora da reta. Se vocês continuarem contando mais 3 pontos, vão perceber que o oitavo ponto está desenhado fora da reta. E aí, aquilo que eu comentei na AD, para que você tenha um gráfico, no mínimo 2 pontos precisam estar tocando a linha daquele gráfico. De cara, a resposta dele já estaria errada, porque os 2 pontos escolhidos pelo aluno não estão tocando a reta que ele desenhou. Então, se esses 2 pontos não tocam a reta, é impossível calcular alguma coisa com esses pontos. Ponto. Essa é a melhor resposta que você pode dar. Os pontos N5 e N8 não passam, a reta não passa sobre eles. Letra A, respondida. Letra B. Determine o valor do campo elétrico em newtons por coulomb em D igual a 7,5 centímetros. D é essa distância. O que você tem que fazer? Vai lá e conta o 0, depois do 0 é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. O ponto 7 é o ponto que está tracejado. Se vocês observarem, é o ponto que está tracejado. Aqui tem o 6, aqui tem o 7 e aqui tem o 8 desenhado. Então, ele me pede o campo elétrico resultante justamente neste ponto aqui. Só que esse gráfico é um gráfico de voltagem por distância. Nós sabemos que tensão é igual a campo elétrico vezes a distância, ou seja, campo elétrico é igual a tensão sobre a distância. Se eu tenho aqui o valor de U e aqui eu tenho o valor de D, só eu pegar esses valores e colocar aqui. Mas, Paula, eu consigo definir que aqui vale 7,5, mas olhando para o gráfico, eu não sei quanto vale esse valor. Aí é que entra a sabedoria da história. Esse gráfico é um gráfico que o campo elétrico resultante é uniforme. Por mais que a sua reta esteja aqui, se você calcular o campo elétrico em qualquer um desses pontos, usando qualquer um deles, o valor de campo elétrico tem que ser o mesmo. Então, o que o cara espertamente faz? Pega os pontos que estão coincidindo na reta. Olha para esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de 10, e para esse aqui, que eu vou chamar de 10.
esses são pontos que estão coincidindo. Olha lá para o primeiro ponto. Aqui é 0 e aqui é 0. O que eu faço? Tensão, 10. Distância, perdão. Quando o meu ponto está em 10, quando a minha tensão está aqui, quando a minha tensão está em 10, a minha distância está valendo 10. Então, 10 dividido para 10, eu tenho 1 volts por segundo. E para eu passar para metro, basta multiplicar por 100. Então, o meu campo elétrico resultante fica 100 volts por metro, porque ele pede essa unidade como resposta. Então, assim, o que eu falei no início, ele te deu um gráfico, a resposta vai estar no gráfico. Quando a minha tensão vale 10, coincidentemente nós temos um ponto que está no 10 centímetros. Então, se eu usar esses dois pontos aqui, eu encontro o campo elétrico. Essa é a minha resposta da letra B. A resposta da letra C também tem que se usar os valores do gráfico. Vamos lá. Estime a diferença de potencial elétrico entre as distâncias de 7,5 até a minha distância de 2. Ou seja, quanto vale essa variação de potencial aqui, ó, entre esse ponto, vou chamar ele de 7 e aqui 2. Quanto vale essa variação? Se eu sei que campo elétrico resultante é igual a variação de potencial sobre a minha distância, e eu sei que o campo elétrico é 1 centímetro, minha variação entre 7,5 menos 2 vai ser variação é igual a 1 vezes 5,5. Variação é 5,5 volts. Bem tranquilo e volto a repetir. A resposta estava no gráfico.